Olá criançada, olá pais, olá mães, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade na atividade de matemática sobre os sólidos geométricos, tá certo? E hoje nós iremos falar sobre os poliedros. Os poliedros são os sólidos que possuem todas as partes planas, ou seja, os seus lados são planos, os seus lados, base e assim por diante, certo? Vou explicar um pouco mais para você. E a palavra poliedro, para a gente entender mais um pouco, vem do latim, que poli significa muitos e edros, que significa face, ou seja, poliedro significa de muitas faces, que tem várias faces sendo iguais ou não, certo? Para vocês poderem responder a atividade de vocês, tem um exemplo aí de um poliedro que tem explicando o que cada um representa. Por exemplo, os lados, como esse cubo aqui que vocês estão vendo, é como se fosse a linha, as linhas que compõem os lados são chamados de aresta, certo? As linhas que compõem, como vocês estão vendo aqui neste cubo. Já a cada ponta que existe neste cubo, assim como vocês estão vendo aí na atividade de vocês, é chamado de vértices, as pontas, tá certo? E os lados de cada um são chamados de faces, tá certo? Então na nossa contagem ficaria assim, neste cubo, por exemplo, como um exemplo esse cubo aqui. Quanto arestas tinha nesse cubo? Aí eu vou contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No caso, estou contando as linhas que compõem este cubo. Então, tinha 12 arestas. E agora eu vou contar as vértices, que são as pontas de cada um neste cubo aqui. Por exemplo, as pontas que existem em cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, que são as pontas de cada um. E as faces são os lados que cada um, como um dado. Este cubo aqui é igual ao dado. São 6 faces, que são 6, vamos dizer, usar para vocês entenderem melhor, os lados são 6, né? Como num dado vocês veem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E vocês colocariam desta forma. Na atividade de vocês vão colocar desta forma, certo? Eu vou dar o primeiro exemplo do primeiro exercício, da primeira atividade que era para você fazer, que tem lá. Aí pede o nome. Qual o nome dessa primeira figura que está aí na atividade de vocês? É chamada de quê? Pirâmide. Vocês já viram na aula anterior, não é isso? A pirâmide. Aí pergunta, ela tem quantas faces? As faces são o quê? São os lados dela, não é isso? Então vamos lá, na pirâmide tem quantas faces? 1, 2, 3, 4 e com o quadrado 5. Então temos 5 faces, certo? Aí eu coloco lá 5 faces. Quantas arestas? Arestas não são as linhas que compõem os lados? Então vamos contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta todas. Então temos 8 na pirâmide. 8 arestas. E temos quantas vértices? Vértices são o quê? Não são as pontas de cada um, não é isso? Então, no quadrado nós temos 1, 2, 3, 4 e a ponta de cima 5. 5 vértices, tá certo? Então vocês vão fazer com as outras também. Qualquer dúvida vocês podem falar, certo? Nessa próxima questão aqui é bem mais simples ainda. Tá pedindo apenas para você pintar a planificação que representa ela. Tá simples, nós falamos isso também na aula passada, tá certo? Vocês só vão pintar a que representa essa planificação, ok? Nesta próxima aqui, pergunta para vocês, a caixa abaixo, ela tem um formato de quê? Ela tem formato de um cubo, ela tem um formato de um cone, de um paralelepípedo, de um cilindro. Você vai marcar um X na que ela parece, né? Ela tem a forma de quê? Na próxima, onde tem o planeta Terra aí, está perguntando, ela representa qual? É o cilindro? É o cone? É a esfera?
é o paralelepípedo é qual? Você vai marcar o X também, certo? Na próxima pergunta, quantas faces da figura espacial você não está enxergando? Lembrando que as faces são os lados de cada poliedro, tá certo? Você vai observar aí quantas você não está conseguindo ver, contar e marcar. É uma, é dois, são duas faces que você não está vendo, são três faces que você não está vendo, ou são quatro, você vai marcar um X. Tá bem simples. A outra é bem mais simples ainda, tá perguntando qual o poliedro que está em cima da mesa. Vocês observem ver o que é aí, uma pirâmide, um paralelepípedo, um cubo, um cilindro. Vocês também vão marcar um X. Tenho certeza que vocês vão responder essa facilmente. E para finalizar, você vai circular os objetos aí que te lembram um cone. Tem vários objetos aí, tem bola e assim por diante. E você vai marcar um X naquela que representa ou lembra um cone. Se você não lembrar o que é o cone, você volta na atividade de ontem ou no vídeo que eu coloquei, tá certo? Então vocês terão finalizado a atividade. Qualquer dúvida, eu sei que esse assunto é um pouco difícil, mas qualquer coisa vocês podem falar, mandar as dúvidas que eu posso responder para vocês, certo? Então, forte abraço e até a próxima. Não esqueça que nós voltamos amanhã com a aula sobre a cadeia alimentar, tá certo? A aula de ciência. Espero vocês.